Olá a todos, bem-vindos a mais um 5 Minutes Trial. Hoje daremos seguimento à série de perioperatório, falando sobre o estudo Vision, publicado no JAMA em 2002, que avaliou a associação entre níveis de troponina pós-operatório e mortalidade em 30 dias em pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca. Na época do estudo, havia a estimativa de que para cada 200 milhões de cirurgias não cardíacas por ano, cerca de 1 milhão de pacientes evoluiria para óbito nos primeiros 30 dias. Nesse sentido, ter ferramentas que avaliem com boa acurácia quais pacientes possuem maior risco perioperatório e, portanto, que mereçam uma estratégia mais direcionada de monitoramento intensivo, faz-se importante. No entanto, à luz do conhecimento da época, havia limitações quanto aos modelos utilizados como preditores de risco de mortalidade em 30 dias, sendo pouca evidência sobre medidas de troponina e os seus níveis como preditor de mortalidade em cirurgias não cardíacas. Nesse sentido, o Vision Study tem como objetivo determinar a relação entre o pico de troponina de quarta geração, medida nos primeiros 3 dias após cirurgia não cardíaca, e mortalidade em 30 dias. Foram incluídos no estudo pacientes com idade superior a 45 anos e com pelo menos um dia de admissão hospitalar após a cirurgia. Não participaram do trial pacientes que não permaneceram ao menos um dia admitidos no hospital após o procedimento. Foi um estudo coorte, prospectivo, multicêntrico, que incluiu cerca de 15 mil pacientes cadastrados no período de 2007 a 2011. As amostras de troponina foram coletadas 6 a 12 horas após a cirurgia e nos 3 dias subsequentes. Foram realizadas análises multivariáveis com preditores de risco pré-operatório e determinando limites de valores de troponina, objetivando avaliar se há associação desses valores de tropo como preditores independentes de mortalidade nesses pacientes. Cerca de 51% dos pacientes apresentavam faixa etária de 45 a 64 anos de idade e 25% idade superior a 75. Aproximadamente 12% dos indivíduos tinham diagnóstico de doença arterial coronariana, 20% de diabetes mellitus, 51% eram hipertensos e apenas 4,6% tinham de base AVC, enquanto que 8,5% possuíam DPOC. A presença de insuficiência cardíaca contemplava 4,6% dos casos. Quanto ao tipo de cirurgia, 20% eram ortopédicas, 20% geral, 12% uroginecológicas e apenas 3,3% cirurgias vasculares. O desfecho primário, que era a morte em 30 dias após a cirurgia, foi observado em 1,9% dos casos. A análise multivariável demonstrou que picos de valores de troponina acima de 0,02 nanograma por ml, presentes em 11,6% dos casos, esteve associada a alta mortalidade nesse período, quando comparada com o grupo de referência, ou seja, nível de troponina abaixo de 0,01. E como podem ver no gráfico, quanto maior os níveis de troponina, maior é a associação com a alta mortalidade, sendo observada uma taxa de mortalidade de cerca de 17% em pacientes com níveis de troponina superiores a 0,3. De acordo com o estudo, os autores concluem que a troponina medida até o 3º dia após a cirurgia não cardíaca melhora substancialmente a estimativa do risco perioperatório. Outro dado relevante de uma subanálise do estudo publicada no JAMA em 2017 demonstrou que a associação com alta mortalidade se manteve presente mesmo em pacientes sem evidência de isquemia, seja por sintomas ou alterações eletrocardiográficas. Nesse sentido, o monitoramento pós-operatório de troponina contribui de forma significativa para a estratificação de risco após cirurgia não cardíaca e pode ajudar a identificar pacientes que necessitam de intervenções terapêuticas. Vale ressaltar que trata-se de um estudo observacional, com poder limitado para responder questões importantes, tais como quais tipos de intervenção nesse grupo de paciente teriam impacto em redução de mortalidade. De toda forma, o Vision Study teve importante contribuição na estimativa de risco perioperatório em cirurgias não cardíacas. Por hoje é só.